Foi na década de 70 em que, como todo adolescente, a gente passa por um período assim, de rebeldia, de revoltas, de não aceitação. E eu estava um pouco angustiada com tudo que acontecia aqui no bairro onde eu morava, na comunidade. Então, já estudava, trabalhava, mas não estava satisfeita, não por mim, mas por meus amigos, meus vizinhos, que tinham a mesma idade que eu. E uma noite, eu não conseguia dormir pensando mil coisas, passando mil caraminholas na cabeça, como todo adolescente, né? Nessa faixa de idade. E eu comecei um papo com Jesus, em que, absurdamente, colocando Jesus, interrogando Jesus, colocando Jesus contra a parede. Se ele gostava tanto da gente, por que ele deixava acontecer toda essa revolta, essa angústia? Se eu já estudava, trabalhava, era o bastante, estava com a minha família, era o bastante para sentir realizada e feliz. E eu não sentia. E foi uma conversa bem longa. O meu irmão estava com câncer e nessa época eu dormia no sofá para dar os aposentos para ele. Então, quando eu perguntei a Jesus, por quê? Por quê e por quê? Foi que houve um silêncio entre eu e ele, e de repente eu pedi uma luz para ele, e ele deu a luz, mas me adormecendo, e no outro dia fui trabalhar normal, fui para a escola normal, e tinha uma danceteria na cidade, em que nós, do grupo de amigos de rua, reunia para a gente dançar, cantar, tomar cerveja, tudo que faz os jovens dessa idade. Mas nós não estávamos felizes lá nessa noite, era uma sexta-feira. Então eu tentei dançar, mas achei que não era o que eu queria, voltei para a mesa e notei que meus amiguinhos também estavam da mesma forma que eu. Nós estávamos mais ou menos em 7. Aí eu lancei uma ideia assim, saiu sem planejamento. Que tal a gente reunir lá em casa para a gente cantar músicas do Padre Zezinho, do Roberto Carlos e sertaneja, que é o nosso forte. Aí o Dito, um amigo nosso que era muito fã do Amado Batista, e ele fazia muito sucesso na época, e o Dito já tocava violão. Sugeriu também incluir nesse lazer o Amado Batista. Já marcamos dia e hora, eu só pedi um tempo para conversar com meu pai. Aí conversei, tudo bem, papai aceitou, mamãe aceitou, e começamos a reunir lá no salão de casa. No começo nós não tínhamos um objetivo claro, não. Nosso objetivo naquele momento era simplesmente ensaiar essas músicas, né? E cantar para nós mesmos. Acredito eu, com 18 anos. Eu nem lembro direito. Mas a revolta já vinha antes. E ofereci mesmo, antes de falar com meu pai, a sala da minha casa para a gente começar. Começou a ficar sério desde o primeiro momento, porque como nós estávamos também cantando música do Padre Zezinho, que a gente admirava muito, e o pessoal vizinho, né, começou a ouvir e passar para o Padre Afonso. E não tinha grupo de canto na paróquia. Padre Afonso, como era um senhor jovem, ele já começou a incentivar, colocando
à disposição o mimeógrafo a álcool da casa paroquial, para a gente fazer mais cópias de letras e orientar a gente para cantar na missa. Um mês depois, a gente já estava cantando na missa. E não era uma missa, era em todas as missas que ele estava, porque ele chamava e intimava para que a gente estivesse presente. E a gente sentia prazer nisso. Então foi aí que começou a crescer, já não cabia mais na sala da minha casa. Como lá em casa, na sala, já não cabia tantos componentes, certo dia eu convidei o pessoal que cantava comigo lá para a gente ir numa festa que tinha no bairro Pinhalzinho, na casa do seu Chiquitiliano. Tinha um porãozinho do lado de cima aqui do MUP, onde o senhor que morava lá era sogro do seu Chico e havia morrido recentemente. Fomos lá com a intenção de alugar o porãozinho dele para a gente reunir. Aí o seu Chico propôs para nós não cobrar aluguel, para a gente dar faxina na casa e pagar a luz para os filhos dele vir para a cidade no final de semana e encontrar a casa limpa e tudo certinho para eles. Aí já tinha passado alguns anos. Nós começamos a pensar, mesmo sem nenhuma preparação, de que nós tínhamos que mudar a situação por nós e por outros jovens, porque a comunidade em que a gente vivia e vive até hoje era uma comunidade de operários. Nesta rua Coronel José Dias, vários caminhões saíam com os boia fria para ir para Ipanema apanhar laranja, café em outras fazendas e tudo mais. E já estava despontando algumas costureiras. O Padre Afonso fazia tudo para nos orientar, mas ele era sozinho para tanta demanda da paróquia. Foi quando, em 1980, eu creio, numa eleição, que o Padre Afonso foi embora e veio o Padre Douglas e o Aguinaldo Perugini. Aí aquela ânsia que estava dentro de nós começou a fazer sentido, porque as perguntas que a gente tinha, eles conseguiam nos orientar, eles estavam bem preparados e tinham o mesmo objetivo que nós. Então a gente começou a participar de vários grupos, de vários encontros, não só de Poço Fundo, mas Belo Horizonte, conferências, reuniões, São Paulo, Sapucaí, Mirim, Pouso Alegre. O bispo Dom José D'Ângelo também orientava muito a gente. Quando eu estou dizendo assim, existe uma equipe por trás de Padre Douglas, Aguinaldo Perugini, Dom José D'Ângelo. Então, várias pastorais foram criando, cada uma específica para para melhorar aquela situação. E nós continuamos assim, dentro do grupo, que eram vários jovens, já estava com 80 jovens por aí, enviar componente para representar o MUP nessas pastorais. E foi muito bom que a gente foi enriquecendo cada vez mais. Começou a surgir aí várias reuniões nos setores da zona rural, vários encontros em bairros da zona rural, e isso daí foi muito bom, esse intercâmbio de conhecimento. Foi quando a gente sentiu necessidade de comunicação, de estar ligado entre
os vários cantos da cidade. Aí, o Paulo Perpétuo e a Neiva Martins já estavam participando e vieram com uma proposta da gente criar um jornal popular. Gostamos da proposta dele e criamos o jornal Conta Tudo. E foi aí que a gente uniu mais Poço Fundo, em geral, zona rural e urbana. Por quê? De 15 em 15 dias, a gente lançava o número do jornal, mas não com a matéria nossa. Os representantes de cada comunidade reuniam com a gente e traziam as demandas. A gente analisava em conjunto, a Neiva, que fazia toda a redação, e montávamos o jornal, normalmente às madrugadas, e rodava lá no mimeógrafo da paróquia. Aí a gente quis dar um passo ainda maior. Paulo Perpétuo criou um mimeógrafo a tinta, que foi muito legal. Aí a gente comprou a folha do próprio jornal, né? E as tintas necessárias, e ele fez uma tela de silk com um quadro, com um rolinho de pintura. A gente fazia a matriz e ele rolava naquela tela. E toda a equipe do MUP tinha que estar presente, porque não podia colocar um em cima do outro que manchava a tinta. Então, saía a folha, a gente já tinha que colocar espalhado para secar e não correr o risco de danificar. E as peças de teatro também. A gente escreveu muitas e outras que enviaram para nós, né? Inclusive, uma que me marcou demais, que foi a Tita e a Tantos, que o Paulo Perpétuo conseguiu, né? E a gente ensaiou e produziu e apresentamos, que veio representante da Faculdade de Machado, das escolas de Machado, Poço Fundo, e o nosso povo, né, esteve lá assistindo. Mesmo sem perceber, tinha essa ânsia dentro do meu coraçãozinho, porque eu sou da zona rural. Eu nasci no Pinholzinho. Tive sérios problemas de saúde, que não tinha um tratamento médico adequado, nada, apesar da minha mãe estar atenta e fazer tudo possível, até com as rezas e chás e tudo, para que aquilo melhorasse. Não tínhamos um tratamento médico, dentário, inclusive meus irmãos, e também, né, os meus amiguinhos. Quando mudamos para a cidade, eu vi que a realidade não era tão diferente, não. Com todas as ruas, né, sem calçamento, as ruas esburacadas, com um buraco de 2, 3 metros de altura, e não era um só não, eram vários. Então, eu queria mudar essa situação. Estudar. Mamãe sempre deixou claro para nós que estudar era muito importante. Embora meus irmãos mais velhos preferiram trabalhar para suprir aquela necessidade básica, ao invés de estudar. Pelo incentivo da minha mãe, eu resolvi, desde criança, unir as duas coisas, trabalhar e estudar. Porque eu via no estudo uma esperança de dias melhores. E assim a gente foi lutando, sempre conversando. Não, eu vim para cá com 9 anos, não importava se meus amiguinhos tinham 9, 10, 11 por aí. A gente conversava, né, que podia melhorar e tudo, e todos pensavam como eu. Mas como a gente era bem submisso aos pais, na época a gente não tinha condição de uma luta, criança também, né? Mas, estudando, eu fui vendo uma luz no fim do túnel.
Convivi com o Padre Afonsinho, como eu falei, depois inaugurou, e meus professores, né? Alguns não davam muita atenção para esse meu lado, não, mas outros achavam muito importante e levava papo longo comigo a respeito. Outros davam risada. Quando veio a irmã Marta para cá e a irmã Elisa, elas não só trabalhavam lá no ginásio São Marcos, mas ela via a realidade do aluno por fora. Então a irmã Marta conversava muito comigo e ela me orientava também. Inclusive ela me emprestou uma maquininha Hamilton de datilografia para mim fazer trabalhos em casa, porque eu já tinha feito também o curso de datilografia. E era para mim fazer ficha para o ginásio. E deixou claro que se eu quisesse fazer outros trabalhos dentro do meu tempo vago, poderia. Então foi daí que eu comecei a fazer alguma coisa e sentir forte. Meus pais tinham muito medo da gente estar reunido, porque desde criança, pelo rádio, a gente ouvia, né, a Voz do Brasil, e a gente ouvia e ficava por dentro de toda a violência que acontecia. E isso gerava revolta em cada um de nós. O papai fazia questão que a gente ouvisse, porque era a forma que ele tinha de instruir a gente, para a gente tomar cuidado com o mundo aqui fora. Isso quando morava lá na roça ainda. E quando a gente começou a estudar, havia um questionamento muito grande, estudar aqui na cidade, que lá na roça já estudava, um questionamento muito grande dentro, em que as respostas dos livros e dos mestres não satisfazia, porque era uma resposta muito vaga. E a gente que estava acostumado desde criança a ouvir, conversar e ver aquele problema lá, a gente não aceitava, mas não podíamos dizer nada, porque vinha de cima tudo. Mas a gente continuou estudando, e quando tinha uma brechinha, a gente lançava a ideia da gente. Aí fomos nos organizando para transformar o nosso pequeno mundo, porque eu acreditava que a transformação do mundo em geral começa dentro da sua casa, dentro do seu pequeno mundo de amigos, escolas, até você atingir o mundo grande, o verdadeiro mundo. Então foi assim que a gente começou a se organizar e a pensar. E as músicas já não dizia tanto assim nesse sentido, porque os artistas estavam vivendo a mesma coisa que nós. Foi quando aconteceu ali, para vocês terem certeza e sintonizar no tempo, quando Geraldo Vandré lançou aquela música, para não dizer que não falei das flores, aí sim começou a fazer sentido todo aquele questionamento nosso. E então a gente já estava organizando, cantando, dançando, fazendo peça e ajudando outras comunidades a se organizarem de uma forma diferente, mais consciente. O Padre Douglas e o Perugini já estavam em Poço Fundo e eles falavam abertamente com a gente. Quando a gente não sabia, eles indicavam material para ler, estudar, indicavam filmes para a gente assistir. E o nosso núcleo de amigos foi
crescendo e se transformando. A gente não queria mal para ninguém, nem para os grandes e muito menos para os pequenos. Nós queríamos sim que o nosso mundo fosse melhor e que a gente se libertasse. Que aí veio a lei orgânica, os projetos para a reforma da Constituinte, que foi enriquecedor. Todas as comunidades se organizando para produzir os projetos, né? E nós também, na comunidade de São José e no grupo MUP, e participando, como eu falei alguns minutos atrás, de congressos, né? Conferências, reuniões de jornais populares, assembleias das SEBs. E aí o nosso núcleo de amigos foi transformando, porque não havia celular, mas pelo correio, né? A gente enviava e recebia cartas e cartas, um contando a experiência do outro. Com o jornal Conta Tudo, numa assembleia da SEBS, que eu participei lá em Espírito Santo, e nessa assembleia participaram também representantes da toda a América Latina e de todo o Brasil. E no momento lá, eu falei que nós tínhamos o jornal Conta Tudo e levei um exemplar. E eles gostaram. Vários outros representantes também tinham. Aí resolvemos fazer um intercâmbio. Saiu o nosso jornal aqui, a gente colocava no correio, né, que eles deixaram o endereço. Colocava no correio para chegar o mais rápido possível em todos os países e cidades e tudo mais, que estavam ali, né, nesse intercâmbio. E eles enviavam deles para nós, foi muito bom. Tinha também, eu não posso esquecer aqui de passar para vocês, o Davi Passos, meu querido amigo, que hoje eu acho que ele ainda mora lá em São Félix do Araguai, que estava lá em São Félix e convivia com o Dom Helder Câmara. E foi muito bom, ele trazia, enviava e trazia, quando vinha, jornais, livros e materiais de lá para nós. E a gente via que a luta nossa aqui era tão forte quanto a de lá. Foi quando surgiu os mártires, que vocês devem... Hã? Dom Helder ou Pedro Cavalcante? Antes Dom Pedro Calçadalho, E foi muito gratificante essa fase da nossa vida. Surgiu nesse momento Pastoral da Terra. E a Pastoral da Terra veio de uma forma que foi a cereja do bolo, que selou esse trabalho nosso, a nossa luta. O que nós tínhamos, dar as mãos para continuar forte. Ainda estamos na lei orgânica e preparando o projeto para a Constituinte, para a reforma da Constituinte, em 88. Então, teve muitos encontros. E aqui em Poço Fundo, na Romaria da Terra, também, em que a gente participava, e vinha representante de vários lugares. E as músicas são inesquecíveis, porque elas falavam fundo no nosso coração. As celebrações lindas, porque era o que nós vivíamos, era o fruto da terra. Então a gente estava ali sabendo que a gente estava com o pé no chão. Ô, Lisa, para uma parte prática, o prédio do grupo começou a ser construído que ano? Mais ou menos. O prédio do MUP, eu vou fazer uma limpeza aqui na minha memória,
A base já tinha, né? Foi em 1900, creio eu, em 75, nós ainda estávamos no porãozinho, que o pessoal falava que era o porãozinho da Lesa, mas era o porão do Sr. Chico, que era a sede do Grupo MUP. O Edivaldo Romanelli, numa das noites que nós ensaiávamos todo dia, porque ensaiava teatro, ensaiava música e preparava para a missa. O Edivaldo, numa noite, uma turma ficava dentro do porão, sentado no chão, em almofada, que cada um trazia a sua, e outra turma ficava do lado de fora, porque não cabia. E ele, o Edivaldo Romanelli, era, para mim, adolescente, ele tinha por volta de 17 anos. Ele falou assim: ô Lesa, nós precisamos ter um lugar para reunir. Vamos trabalhar para ver se a gente consegue ganhar ou comprar um. E foi uma hora abençoada que ele falou. Aí a turma reuniu, não, vamos começar a procurar. Tinha que ser por aqui, que a comunidade, foi aqui que nasceu e a comunidade precisava disso. Aí encontrou um ali, onde São Pedro Bento tem a casa hoje, que é quando faz aquela bifurcação para ir para o pesqueiro e para ir para o SEC. A gente estava comprando aquilo porque o senhor que morava lá era amigo nosso e fez um preço bom e parcelou de uma forma que nós podíamos pagar. Mas eu não vou dizer quem foi, né? Uma família de gente de boa aquisição financeira soube que ele queria vender, foi lá e fez uma oferta, o dobro do que ele tinha feito para nós, do valor que ele fez para nós, à vista. Aí o senhor me chamou lá para pedir desculpas, que ele não podia perder o outro negócio. Como a gente acredita que Deus tem a hora certa para cada coisa, acalmei todo o pessoal, falei: não fiquem tristes, vamos continuar trabalhando, e já que a gente está nesse movimento, e ajuntando a grana, porque a hora que aparecer, nós temos um fundo para pagar. Começamos com uma barraca na festa de São Benedito. E aqui era aqui onde eu estou agora, era uma marcenaria do senhor José Vico, que é vô do Mateus, do Zé Márcio, que trabalha na educação, da Glenira. Só que o Sozé estava bem velhinho e meio doente, já não estava trabalhando mais nesse espaço, então ficou um pouco largado. Aí nós lá trabalhando, né, nessa festa de São Benedito, o meu irmão chegou lá, o Antônio Delmiro, descobriu que o Sozé ia vender esse barraco velho, ia vender, e me chamou na porta da barraca para passar a notícia para mim. Falou: Lesa, ele colocou a venda e eu sei que vocês estão procurando um espaço e eu gosto muito de vocês, eu comprei, agora vocês vão trabalhar para pagar. Eu não sei falar quanto que seria o valor hoje. Na época era tipo 1.400.000 naquela moeda. Esse terreno com esse barraco, mais 2 lotes para baixo e um lote subindo. Falei: não posso, Tony, não posso fazer esse negócio com você, sendo que eu sei que as pessoas não confiam muito em jovens e é um valor muito acima do que a gente pode ajuntar tão rápido assim, né? Mesmo trabalhando muito. Aí o Edivaldo chegou e junto falou: o que foi, Lesa? Eu passei para ele, eu falei assim: não, Tony, fecha o negócio que lá tá bom, é lá que nós queremos ficar, sabe? Aí
o Tony mandou nós continuar trabalhando, que aí nós ia ter que trabalhar muito mesmo. Ele veio embora e nós continuamos trabalhando e aquilo estava mexendo com a minha cabeça. Hoje eu penso que eu deveria ter sonhado mais alto naquele momento, mas em nome dos meus coleguinhas jovens, eu preferi ter os pés no chão. Reuni com eles depois da festa e falei para ele, Tony, vamos fazer o seguinte, eu já conversei com o pessoal do MUP, nós vamos ficar só com o que nós precisamos, que é o barraco velho e o terreno em torno. Os outros 3 lotes ficam disponíveis para você vender. Aí você faz, desmembra para nós passar o documento. Aí ele pensou um pouco lá, achou que eu estava certo, fizemos um negócio. Primeiro nós fomos trabalhar para pagar. Ainda ficamos no porãozinho. Quando faltava, eram 3 parcelas para nós pagar. A primeira nós já tinha. A segunda nós já estávamos organizados para conseguir. A terceira nós não sabíamos de onde nós ia tirar. Aí pagamos a primeira, a segunda fizemos todo o evento, festa, rifas, víspera aqui, roda de violeiro com forró. Aí o papai, não existia forró na cidade, mas era a única chance que nós tínhamos de arrumar dinheiro. Os buracos que tinha no piso do salão, o papai, com massa, não de cimento, de barro mesmo, ele preenchia para ficar plano e fez os cavaletes, pôs portas em cima. E os músicos eram o Marujinho, meus irmãos que tocavam violão, né? Essa Júlia, que já fazia marcação, pandeiro, era o Zé Baiano. Aí fazia roda de violeiro e vinha muita gente, e depois eles vinham para cá. Pagava ingresso o povo, né, para entrar, e a gente ia juntando para pagar outra parcela. A última nós não tínhamos mais fôlego para pagar, e tinha que ser rápido porque o senhorzinho estava bem velhinho, bem doentinho. E era uma época de eleição. Eu vou resumir bastante, porque não convém citar todo o acontecido. Tinha um deputado, senhor doutor, né, Jesus Trindades, que estava o nome dele para vir em Poço Fundo. E nessa época eu já trabalhava no Beijo. Aí fui convidada para levar o MUP para dançar quadrilha e apresentar o nosso casamento caipira lá. Eu achei por bem não ir, porque no grupo grande que era, tinha pessoas, jovens de outro partido, e família também, e isso era bem forte, porque os pais eram rígidos ali, que o filho tinha que seguir ele. E eu não queria criar uma situação constrangedora para eles. Se eu falasse, eles iriam, mas eu preferia evitar. E se fosse em um, numa sede, tinha que ir na outra também. Aí eu preferi conversar com o doutor Jesus, me apresentar e falar do grupo MUP. E ele foi bem atencioso, gostou de tudo que a gente fazia, da nossa iniciativa, e perguntou se nós precisávamos de alguma coisa. Aí eu falei para ele que eu preferia falar em particular. Aí ele falou para o assessor dele pegar o endereço aqui do MUP, que ele, logo após o compromisso dele lá na determinada sede, ele vinha aqui para conhecer nosso trabalho. Aí eram umas 11 horas da noite, mais ou menos, ele veio aqui, aí o pessoal cantou para ele, conversamos com ele tudo, e eu falei para ele que faltava para nós, aí já tinha mudado a moeda, 40 mil, não sei o que agora nesse momento, 40 mil para
pagar a última parcela. E nós estávamos tão cansados de trabalhar para arrecadar, que nós não sabíamos se nós ia conseguir, no tempo certo, esse valor para pagar a última parcela. Aí é coisa de Deus. Aí ele disse, não se preocupe. Chamou o assessor dele, mandou outra vez pegar o endereço, tudo certinho. Nós vamos voltar para Belo Horizonte e eu vou enviar um cheque no seu nome para vocês terminarem de pagar e continuar realizando o sonho de vocês. A turma toda ficou emocionada. E ele foi exatamente na semana seguinte, chegou um envelope na minha casa com uma carta e o cheque de 40 mil. Que no mesmo dia já passamos e pagamos a última parcela. Não podíamos ainda passar a escritura, porque o MUP ainda não tinha estatuto, CNPJ e tudo mais que é exigido. A gente queria passar para o nome do MUP mesmo. Como não podia, meu irmão passou para mim até arrumar todo o documento. E foi o doutor Fábio lá de Zal Ferreira, irmão do Adilson do Banco do Brasil, que fez para nós, junto, né, fez o estatuto. Não cobrou nada e é o que a gente fez alguma emenda com o passar do tempo, que a gente segue até hoje. Antes de falar das realizações, né, do grupo MUP, eu tenho que lembrar que toda essa época não tinha serviço social, não tinha secretaria de esporte, lazer, turismo, não tinha departamento de cultura, então não tinha. Não tinha secretaria da saúde. Então nós do grupo MUP, a gente passou a ser um centro de referência. Alguém precisava de uma cirurgia, o hospital daqui não tinha condição de fazer, e os médicos mesmo que tratavam, que era, na época, o doutor Valmar, depois o doutor Luiz Fernando, doutor Jorge, doutor Naro, não tinha. Aí o que a gente fazia? A gente buscava onde podia ter aquele tratamento ou cirurgia, o que fosse, enquanto ficava. A gente fazia bailes, a gente fazia víspera e a gente encaminhava aquela pessoa que podia não ser da comunidade para ir e passar por aquele procedimento. Muita cirurgia da vista, tratamento dos rins, câncer que falava tão pouco na época, né? No serviço social, reformas de casas, a casa incendiou de tal fulano. A gente reunia e buscava ajuda também na cidade. E fazia mutirão e colocava pronto, junto com a construção aqui, que foi feito de mutirão. E era muito gratificante para nós. Agora, na cultura, na arte, nós desfilava na escola de samba do Luiz Antônio Delmiro, depois Laudino, depois criamos a nossa, ritmista independente da vila. Mas antes da ritmista, nós fundamos, através do incentivo do Paulo Henrique, o Bloco Xodó. O Bloco Xodó era uma ala no carnaval que tinha grande número de componentes, mas a gente ia já, assim, para deixar no coração das pessoas fagulhas de alguma coisa que podia mudar. A gente foi com Bumba, meu boi, da primeira vez, depois foi com o circo, chegou. Eu falo que fagulhas de algo que podia mudar, é porque aqui na comunidade eram pobres e negros. Na época, às vezes alguém vai ficar bravo, porque eu estou falando assim, hoje, né? Mas
Já falei tantas vezes e continuo falando. Na Praça Esporte, nessa época, não podia entrar os pobres e os negros, porque era só sócio que podia entrar. Ok, mas nos grandes bailes e também nos carnavais também não podia. Mas eles contavam conosco para a gente ajudar a animar a avenida, para a gente ajudar a decorar o clube, para a gente estar ali, mas não podia. Todos que estavam ali participando do carnaval, a escola ganhava permanente, aqui não ganhava. E eu conversei um dia com o Paulo Henrique e falei que eu achava muito triste isso, porque a gente fazia a mesma coisa que eles, porque eles podiam, aqui não podia. O Paulo Henrique abraçou a causa e começou a me levar para as reuniões. As primeiras, e era difícil para mim, porque eu trabalhava no Benja, então eu dependia, era um banco, eu dependia da classe alta, principalmente, que tinha, né? Mas ele me levava na reunião e eu tinha que escolher as palavras para falar, que eu queria e até exigia que a nossa escola ganhasse o mesmo número de permanente que as demais, para ir no clube, por que não? Primeira vez que nós conseguimos, que foi uma vitória, os componentes com a permanente na mão, eu já havia entrado, me chamaram lá no salão porque os porteiros não permitiam a entrada deles. Aí eu fui lá na portaria, me informaram que era a ordem superior da diretoria, que eles não podiam entrar. Como não podia entrar se eles estavam com a permanente na mão? Aí foi que o Evandro Abraão, eu tenho que citar esse nome, porque quando a pessoa faz um bem, a gente tem que lembrar. O Evandro Abraão, o São Miguel Ramos, Irlei, foram comigo lá e falaram, não, eles estão com permanente e eles vão entrar. Foi a primeira vez que a nossa escola entrou mesmo para participar do carnaval de salão. Aí daí para frente foi a luta para todo ano permanecer o mesmo número de permanente, mas com muita luta a gente conseguia. E nos bailes também, né, que a gente era muito procurado para ajudar a decorar o salão, para ajudar a fazer algum trabalho na recepção, mas na hora de participar do baile, que era lindo, não podia. E isso foi transformando, até que hoje, graças a Deus, todos, né, acontece um caso ali, um caso lá, mas aquela barreira de antigamente foi derrubada. Teatro da Semana Santa é uma coisa que eu lembro com muito carinho. Nós já fazíamos vários teatros, várias peças escritas por nós. E veio o Beto, José Roberto Machado, Beto, casado com a Dirce do Zé Cambito, que vocês lembram, né? Esse rapaz é um artista nato. Ele começou a participar conosco e ele trazia script até de peça profissional para nós ensaiar. Como foi Satyagra, de Roberto Malvesa, que eu ainda tenho vontade de apresentar mais uma vez. A Tito e a Tantos, que eu falei no começo, tem uma outra que a gente conseguiu levar no cinema e lotar o cinema, que todas aquelas pessoas de rua, de Poço Fundo, eu não estou me lembrando o nome agora, a gente escreveu a peça e cada artista representava um deles. E a gente convidou eles também para estar lá para assistir.
E foi muito legal isso daí, porque era uma comédia, mas que tinha, no fundo, uma denúncia. E uns pedidos de respeito por cada um daqueles que estavam ali. Ali a gente lembrou o Mudim da Cachoeira Grande, Neném Zé Lázaro, o Tonho Chicuta, a Preicidinha Louca, a Lela, o Foncinho, o Tonho Coruja, tantos outros, que eu lembro assim com saudade. As músicas, né, que os meninos que participavam do MUP tinham o dom de compor. Ou a gente falava no teatro, ou falava através da música, samba enredo, que pela primeira vez a gente levou para a Avenida de Poço Fundo. Não conseguimos verbas para colocar a nossa escola lá, porque 3 apitos e acadêmicos não iam desfilar. Então o prefeito da época achou por bem que se as duas não desfilassem, que nós não podíamos ter a verba. Nós fizemos o desfile de carnaval, o Carnaval de Poço Fundo, com fantasias, vocês devem lembrar, né? Restaurando fantasias. Nosso carro alegórico foi carro de boi, charrete. Nossas fantasias também foi conseguida, né, com a Fabiola do Cássio, que trouxe muita da filha dela, e na cidade ela resgatou muitas fantasias que a gente foi restaurando, e foi o nosso carnaval desse ano. E eu quero lembrar para vocês que a iluminação da rua foi feita por várias tochas de bambus que o papai fez, e as crianças foram de roupinha branca, ficaram do lado da avenida para iluminar, para o nosso desfile passar. E o grupo Taiada, o bloco Taiada, Taí e outros aderiram à nossa causa, também se fantasiaram e foram para a avenida. Nesse momento final, antes de olhar para os jovens de hoje, eu gostaria de lembrar que também no grupo MUP tinha campeonatos de futebol, de vôlei, ping-pong, que é o tênis de mesa, truco, piadas, festivais. A gente fez a abertura do primeiro Festival da Canção de Poço Fundo, com uma música do Padre Zezinho e Exuá. Veja só, na época em que a religião era bem fechada, né? Nós ensaiamos com incentivo do Paulo Henrique, volto a dizer, e fizemos a abertura com coreografia e tudo lá no cinema. E todos esses atletas, né, que passaram por aqui, que eu tenho saudade, e alguns deles, né, jogaram no Rio de Janeiro, outros em São Paulo, e isso para nós era motivo de orgulho, de saber que numa comunidade em que as pessoas não acreditavam, alguém lá fora sim acreditava. Para os jovens de hoje, começando nas crianças, que eu tenho um olhar assim, forte para as criancinhas, e os jovens, isso aqui fecha a mente de cada um. Vocês sabem o que é isso, né? É o celular. Se ampliar, vira uma televisão. Então, tudo que a gente pode fazer aqui fora, criar, inventar, realizar, fica fechado dentro desse quadradinho que é o celular, que não traz nada positivo para cada jovem. Vamos unir para dançar o ritmo que você gosta, unir para cantar a música que você gosta, para interpretar, por que não atuar numa peça? Temos ainda hoje o Teatro da Semana Santa. Ah, mas eu queria uma coisa diferente da igreja. Crie a sua, busca uma peça, busca seus amigos,
se organizem, ensaiam e vão apresentar. Hoje nós temos uma concha acústica, nós temos aqui o salão do MUP, está bem mais fácil para os jovens de hoje que foi para nós. Mas sai desse quadrado e vem para o lado de cá, porque quando um homem sonha, todo o universo conspira a seu favor. Vamos sonhar e vamos lutar por um mundo melhor. Um dia nós estávamos sempre, eu era muito amigo da Leza, e tinha uma turminha lá, o Dito, a Luísa, não a minha Luísa, minha esposa, a Luísa, a outra Luísa, certo? E nós estávamos lá na avenida, e naquela melancolia lá, a turma tudo lá, não tinha o que fazer, porque hoje é uma outra história, né? Você sai de casa, você tem aonde ir, tem muitas opções, tem lanchonete, tem tudo. E naquele tempo não existia isso. Aí quando que eu vi a Leza, eu falei, gente, vamos reunir nós lá em casa, vamos fazer um grupo de oração, vamos fazer qualquer coisa diferente. Aí a Leza pediu para o pai dela, para a mãe dela, para reunir na casa dela. E começamos a reunir lá. Chegando lá, aí nós fazíamos um dia por semana, toda sexta-feira, que era no começo. Não esqueço disso até hoje. Aí, só que aí a Leza foi convidando mais gente, eu fui convidando mais gente, e o que aconteceu? Não cabia lá mais. Aí, nós fomos atrás do lugar, aí arrumou o porão de uma casa lá para poder fazer a reunião. E fomos fazendo a reunião. E assim foi passando o tempo. Aí, dali um pouquinho, o padre Afonsinho falou assim, ô Leza, vamos fazer o seguinte, nós estamos precisando de um coral e não tem coral. E o que aconteceu? Aí a Leza já convidou mais gente, aí ela convidou a Tequila, convidou a Bel, e uma turminha, o Dito Congo, a Luísa do Dito, e juntamos a turminha e fizemos um coral. Aí nós cantava tudo, e foi a coisa mais natural da juventude naquele tempo. Porque naquele tempo não podia fazer arte também, igual os povos fazem hoje, não. Hoje nós temos liberdade para tudo. Naquele tempo não existia essa liberdade de hoje. Que nós estávamos no finzinho da ditadura. Era uma coisa muito difícil, diferente do que é hoje. E vocês tinham consciência disso, desse perigo que vocês corriam, Edivaldo? Vou falar para você a verdade, eu acho que nem passou para nossas cabeças. Porque a nossa vontade era tão grande de reunir a turma e nós fazer uma coisa diferente, que nós nem pensamos nisso. Ô Leza, como é que nós vamos fazer? No porão não cabe. Na rua o povo não tinha jeito mais, que foi aumentando a turma, né? Aumentando a turma. Quando que eu falei, ô Leza, por que nós não compramos um terreno para nós fazer um barracão para nós reunir? E a Leza falou assim, nossa, que jeito vai comprar, não tem como. E assim foi indo. E num belo dia, quando quer ver, aí ela comentou com o irmão dela, o Tony, aí um belo dia, pegou e chamou ela, Leza, eu comprei o barracão para você. É o barracão da esquina ali, um barracão velho, muito cheio de buraco, que é tudo, que lá era uma coisa de mexer com madeira, sabe? E comprou. Aí a Leza assustou na hora, e ela falou, como é que faz, Edivaldo? Eu falei, não, como é que faz, o quê? Compra, nós dá um jeito de pagar. Olha a cabeça que a gente tinha desde mais novo. Eu falei, compra, Leza, pode comprar, que nós vamos pagar. E assim foi. Comprou, nós começamos a fazer nesse barracão, aí nós limpou aquelas coisas tudo, limpou aquele buracaiado, ajeitou, coitadinho do pai dela, acertando o chão, fazendo barriado lá pro povo dançar forró, e nós fomos fazendo forró, cobrando na portaria, juntando dinheiro, montamos barraca de festa, fizemos barraca de festa São Benedito, depois nós fizemos barraca na rua, lá na rua, em frente ao MUP, nós fizemos barraca e fazia festa todo ano. Na festa São José nós fazia todo ano lá. Bom, o recado que eu tenho para dar para a juventude é o seguinte. Gente, primeiro Deus no coração. Prega Deus, aceita Jesus, que o futuro de vocês vai ser diferente. Como foi o nosso. Que o objetivo nosso principal no começo era Jesus Cristo
E nós sempre fomos assim, as reuniões nossas eram baseadas primeiro no Evangelho, fazia leitura do Evangelho, depois nós refletia e depois nós ensaiava para a missa no coral. Nós fazíamos o coral e tudo. A juventude hoje, que é o recado que eu passo para eles, gente, sejam felizes sem muitas coisas que tá puxando vocês o contrário. Não vou citar o que é, porque fica ruim. Mas, gente, vocês têm tudo para ser feliz. Vocês têm o maior conforto na vida o que a juventude tem hoje. Rapaz, nós fazíamos nossas reuniões lá, vou falar para você que tinha. Não vou citar nome, fica ruim até. Mas tinha ali uns 3 ou 4 pessoas ali que achavam que o que nós estávamos fazendo era errado, sendo que nós estávamos só pensando em Deus. O contexto da década de 70, ele é muito interessante, principalmente esse contexto mais inicial da década de 70, porque ele se insere num cenário de vigência ativa do AI-5. O AI-5 tinha havido sido instaurado em 68, e o que muitos historiadores, como o Marcos Napolitano, vai chamar de golpe dentro do golpe, mas a gente pode definir ele como um abrandamento, não, eu confundi totalmente aqui. A gente pode definir o AI-5 como um enrijecimento da ditadura militar, um aprofundamento do golpe militar e da conduta ditatorial da ditadura militar. Então, havia se instaurado uma censura prévia, uma liberdade vigiada, que é o que vai constar no documento do AI-5. E o AI-5 ele é justamente uma resposta, né, para uma agitação promovida por jovens, numa influência, inclusive, que a gente vai observar lá do maio de 68 na França, quando os jovens e os universitários estavam ocupando as ruas em busca de direitos e promovendo agitações sociais. Esses jovens de 68 na França influenciaram toda uma geração, inclusive passando pelos Estados Unidos, em movimentos grevistas lá também, e aqui no Brasil se refletiu em uma geração iluminada que se contrapunha frontalmente à ditadura militar, que a gente pode mencionar aí alguns nomes no campo artístico, como Clarice Lispector, Nara Leão, Chico Buarque, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Edu Lobo, muitos outros, né, que foram censurados, Gilberto Gil, alguns exilados. E aqui no Brasil, em 68, se começou um movimento estudantil muito forte, a juventude se mobilizando, né? E o AI-5 ele foi uma resposta direta a essa mobilização que nessa etapa era muito promovida, quem tomava frente era justamente a juventude. A gente pode observar aí alguns exemplos, né, como o Edson Luiz, que foi um estudante assassinado, o Congresso da UNE, que foi duramente reprimido no ano de 68, e inclusive alguns generais, vão dizer, também numa coletânea, isso é identificado num estudo do Marcos Napolitano também, um general vai dar um depoimento sobre essa questão do AI-5, e ele vai dizer que nesse momento, quando os militares, como o regime militar tomou essa decisão de enrijecer a repressão para combater jovens e estudantes, era como se o aparato militar usasse um martelo para matar moscas, comparando o poder militar, o poder bélico, o poder repressor da ditadura militar com a atuação desses jovens aí que estavam se mobilizando em oposição a esse regime. Sim, com certeza. A atuação do MUP ela se insere nesse cenário nacional de repressão dura, de anos de chumbo. A gente tem que pensar a formação do MUP nesse contexto dos anos de chumbo, né? De liberdade vigiada, de censura prévia, você não poderia se reunir, você não poderia cantar uma música que fizesse alguma referência que o regime não concordasse, né? Poderia representar algum risco para o regime. Então, se a gente pegar essa atuação da Lesa, junto do grupo MUP, fazendo algo que ela e o grupo faz até hoje, né? Que
essa mobilização comunitária, essa subversão da ordem em muitos sentidos. Se tem algum problema, todo mundo se reúne e vai correr atrás de resolver aquele problema, de mudar aquela situação. Essa vontade de mudar as coisas, a gente pode dizer categoricamente, sem medo de errar, que essa atuação da Lesa, ela refletia na concepção da ditadura militar como uma agitação social. Então, a Lesa, com certeza, era enquadrada por essa institucionalidade repressiva como uma agitadora social, como uma subversiva, e isso, sem dúvida, colocava a vida dela em risco, mesmo que ela não soubesse, talvez ela não tivesse consciência do vespeiro que ela estava enfrentando. E é interessante isso, Toninho, porque a gente ainda precisa avançar muito academicamente nos estudos sobre a ditadura militar, sobre como que a ditadura funcionou no interior. E hoje em dia a gente tem acesso a alguns documentos que estão no Arquivo Nacional, que são documentos do Serviço Nacional de Informação, que mencionam essa vigilância e esse acompanhamento repressivo, inclusive, dos agentes da ditadura militar, dessa atuação repressora no município de Poço Fundo. Inclusive, a Lesa chega a ser citada num documento, esse documento já está num cenário diferente, já na década de 80, mas é um documento policial da Polícia Militar que está monitorando as atuações da Lesa junto com o MUP para pressionar, né, por uma reforma agrária, por questões sociais já no contexto da Constituinte. Então a gente vê que tinha esse acompanhamento. A gente ainda precisa analisar muitos documentos, precisa ter acesso a muitos documentos, mas a gente sabe que a ditadura estava de olho também em Poço Fundo e que essa agitação social, que parte dessa vontade da Lesa e da comunidade do MUP de mudar as coisas, de melhorar a vida da sociedade, era acompanhada como um movimento subversivo aqui em Poço Fundo. Inclusive, essa ligação com a igreja, ela foi fundamental nisso, né? Estava no auge esses jovens aqui em Poço Fundo, eles estavam ligados à teologia da libertação, a essa compreensão de uma religião que também deve atuar socialmente, de uma religião que deve olhar para o pobre, que deve olhar para o necessitado. E é essa concepção que a gente observa na Lesa, inclusive até hoje, né? Isso é muito interessante, como que ela mantém viva esses valores dessa formação política que ela teve ligada à teologia da libertação, que inclusive os agentes ligados à teologia da libertação foram dos documentos que eu tive acesso ao Serviço Nacional de Informação, foram os mais monitorados, os mais vigiados e os mais reprimidos pelo regime. A gente pode, com certeza, o cenário que o MUP foi desenvolvido é um cenário politicamente muito diferente de hoje em alguns sentidos, porém em outros a gente consegue trazer muitas aproximações também. E eu vejo o MUP e a Lesa como aquela juventude da Lesa, aquela juventude do MUP, como um exemplo muito grande para a nossa juventude hoje. Porque hoje em dia a gente está encarando um cenário de acomodamento, de individualização. O indivíduo parece que está muito mais fechado dentro de si, com os olhos fechados para o coletivo, do que estava naquele momento. Então, essa individualização muito forte hoje, e é algo que a gente não enxergava no MUP, né? Os jovens do MUP tinham uma visão coletiva muito forte. E hoje em dia eu acho que isso passa muito pela compreensão do outro, pela compreensão política, pela politização, né? O MUP era um grupo muito politizado, eles tinham consciência intelectual, consciência política, consciência social do que eles estavam fazendo. Apesar deles não saberem que eles estavam sendo tão subversivos, que eles estavam correndo tanto perigo, eles tinham consciência que eles queriam melhorar aquela vida da comunidade, eles queriam melhorar a realidade deles, eles queriam ter coisa para fazer, eles queriam ter lazer, eles queriam ter qualidade de vida, eles não suportavam ver alguém passando fome, uma fome social, uma fome real e também uma fome de melhorias, né? Então, hoje em dia a gente está vendo cada vez mais uma despolitização e um encarceramento dentro de si próprio, né? Um ensimesmamento, a gente pode dizer. Então, eu acho que isso passa muito por uma questão política mesmo, de consciência do coletivo, de consciência como um agente histórico que pode ser transformador
Porque a gente pode ser transformador. Todo mundo é um agente histórico que promove transformações no meio, e o acomodamento, ele é violento também nesse sentido, né? Se todo mundo tivesse se acomodado durante a ditadura militar, o que seria hoje, né? O que seria a comunidade de Poço Fundo hoje se esses jovens não tivessem levantado a voz? E esse perigo do autoritarismo, esse perigo da desigualdade, ele é um perigo que é atual ainda. Isso é importante a gente dizer. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez.